Se você chegou até aqui, provavelmente é porque você sente uma conexão espiritual profunda com Maria. E também porque você quer conhecer a vida da Mãe de Jesus sob uma perspectiva histórica e aprofundada. Você quer conhecer Nossa Senhora ainda mais de perto, não é verdade? Aliás, você já viu onde eu estou? Como parte do nosso curso, eu vim aqui a Éfeso, na Turquia, para mostrar de perto a Casa de Maria, que fica aqui do lado. E também sobre a possibilidade de Nossa Senhora ter passado seus últimos dias aqui. Eu fui também a Jerusalém, pois lá a Igreja do Sepulcro de Santa Maria é há quase 2 milênios o lugar onde grande parte dos cristãos acredita que aconteceram a dormição e a assunção de Maria. E eu entendo que você quer saber mais também, porque o conhecimento que foi oferecido a você não era muito amplo, nem baseado em pesquisas históricas e profundas. Como é que eu sei disso, hein? Porque eu senti exatamente a mesma coisa. Foi essa vontade de aprender mais, de tocar nas pedras, de ver tudo de perto e saber mais, o que me levou a investigar profundamente a vida de Maria. E quanto mais eu pesquisava, mais eu descobria como as coisas realmente aconteceram. Mais eu encontrava pistas e provas que me aproximavam da verdade histórica. Agora, depois de mais de uma década de pesquisas, eu reuni todo esse conhecimento, tudo o que eu pesquisei e vivenciei no curso Maria, a história da Mãe de Jesus. Mas antes de te contar sobre o curso, deixa eu voltar um pouquinho no tempo e contar um pouco da minha história. É impossível não se emocionar com essa despedida. Em 2013, depois de rodar o mundo como repórter, justamente quando eu estava escrevendo o livro Aparecida, eu recebi um convite para ser correspondente de notícias, correspondente internacional no Oriente Médio. É uma região extremamente complexa, cheia de desafios, como você sabe, com guerras que colocariam a minha vida e da minha família em risco. Ainda assim, eu aceitei o convite e me mudei para Jerusalém em 2013. Logo nos primeiros dias eu fui visitar os lugares sagrados, fui conhecer o Santo Sepulcro de Jesus, o túmulo de Maria, mas em pouco tempo eu já estava me vendo no meio das bombas, como na cobertura da terrível guerra em Gaza em 2014. Apesar de todos os riscos que eu corri, aqueles 4 anos em Jerusalém foram muito importantes para mim, foram um período de muita reflexão que mudou a minha vida. Eu caminhava pelas mesmas pedras, pelos mesmos desertos por onde Jesus e Maria caminharam. E pensava que o tempo que eles viveram 2000 anos atrás também foi de muitas guerras e incertezas. E a vida deles, a gente sabe, também não foi nada fácil. Se teve algo que mudou a minha vida para sempre, foi a oportunidade que eu tive nesses anos em que vivi em Jerusalém, de aprofundar a minha pesquisa sobre a história do cristianismo, a história de Jesus, a história de Maria, aprofundar meus conhecimentos sobre tudo o que aconteceu com Jesus e aqueles que conviveram com ele. A minha pesquisa, aliás, começou por Maria, porque eu terminava o livro Aparecida, precisei pesquisar sobre Nossa Senhora, comecei a me interessar profundamente e compartilhar as minhas descobertas. Foi assim com Maria e diversos outros livros sobre a temática religiosa. E eu trouxe tudo isso agora para um novo formato, os cursos, e que tem uma coisa muito boa, né? É que a gente caminha junto, a gente vai para os lugares. Eu realmente pego na mão dos meus alunos para atravessar o bosque do conhecimento, que muitas vezes pode ser escuro, pode ser complexo, pode ser difícil e solitário, se a gente não estivesse juntos. São 16 aulas com mais de 7 horas de conteúdo. E além disso, eu levo você a visitar mais de 20 lugares sagrados pelo mundo, incluindo uma aula exclusiva, uma aula bônus aqui na Casa de Maria em Éfeso, para que a nossa experiência se torne ainda mais imersiva. São 15 aulas com mais de 7 horas de conteúdo. A mãe exemplar, a mãe de Jesus e, ao mesmo tempo, a mãe de todos. E além disso, eu levo você a visitar mais de 20 lugares sagrados pelo mundo,
para que a nossa experiência se torne ainda mais imersiva. Se tem um lugar no mundo que a gente pode chamar de túmulo de Maria, gente, é esse aqui. No curso Maria, você vai se aprofundar na vida da mãe de Jesus desde que aquela menina de Nazaré veio ao mundo. Por exemplo, eu pergunto a você, você sabe como foi o nascimento de Maria? Onde ela passou a infância? Como foram seus primeiros anos? Como era a sua vida espiritual antes de se tornar mãe de Jesus? Será que ela foi preparada para essa missão tão importante? E é claro que a gente vai falar também do momento extraordinário que os evangelhos nos contam quando aquela moça de 12, 13, 14, no máximo 15 anos recebeu a visita de um anjo anunciando ao mundo que ela estava grávida do Espírito Santo. Como será que José reagiu a essa notícia? Você já pensou nisso? O noivo entendeu de imediato? Por que é que Maria viajou às pressas para a região de Jerusalém para ficar meses com a sua prima Isabel? E mais, Maria e José tiveram outros filhos? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer e precisa responder também da melhor forma possível. Porque algumas pessoas nos evangelhos são chamadas, sim, de irmãos de Jesus. Você vai entender o papel de Maria também durante a pregação de Jesus. Como foram aqueles 3 anos, como foram os momentos finais de sua vida, inclusive diante da cruz. E o que aconteceu depois? Maria estava com os apóstolos no cenáculo. Para onde ela foi? Onde foram seus últimos dias? Aqui em Éfeso? Em Jerusalém? E é claro que a gente vai se aprofundar nos mistérios da Assunção e da dormição de Maria. Se ela foi levada ao céu, por que é que existe um túmulo em Jerusalém? Maria morreu? Morreu em Jerusalém ou veio aqui para Éfeso com o apóstolo João? A gente sabe que existe um túmulo de João bem aqui onde eu estou, na Basílica de Éfeso. Além de tudo, você vai entender como a devoção mariana ganhou a força que tem hoje. E tem mais, você vai conhecer a imperatriz que dedicou a vida a Nossa Senhora, fazendo as primeiras procissões e construindo algumas das primeiras igrejas dedicadas exclusivamente à Mãe de Jesus, levando Maria a um lugar ainda mais alto na fé cristã, com procissões exclusivas, hinos, cantos. E a teologia mariana também vai ser fundamental no nosso curso. Como foi que a mãe, que poucas vezes foi citada, que teve poucas falas no Novo Testamento, passou a ser vista como a redentora do pecado de Eva, como na medalhinha milagrosa em que Maria, em sua representação como Nossa Senhora das Graças, esmaga a cabeça da serpente do mal. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É o que a tradição nos conta, que disse a aparição em 1830 a irmã Catarina Labouré, em Paris. Eu visitei a capela que guarda o relicário com o coração da santa que apresentou ao mundo a medalha milagrosa. Esse é o momento exclusivo do nosso curso. E eu trago também muitas explicações que vão aumentar o seu conhecimento e vão dar a você ferramentas para você entender melhor e também para você conversar com as pessoas melhor sobre tudo o que envolve Nossa Senhora. E o que eu posso dizer é que a gente vai estudar com fontes confiáveis, com base em documentos históricos, tradições, textos canônicos. E a gente faz também a leitura de textos apócrifos muito importantes. Além disso, você vai descobrir como a devoção a Maria começou. Você sabia que os cristãos do mundo precisaram passar alguns meses reunidos aqui em Éfeso para chegar a uma conclusão sobre o papel de Maria no plano de salvação? A gente está chegando ao Concílio de Éfeso, Anno Domini 431. Os patriarcas e a nobreza de Constantinopla vão decidir o que os cristãos vão entender como verdade sobre Maria até os nossos tempos. É agora que está sendo decidido isso. E para enriquecer sua experiência, eu trago para a sala de aula algumas obras de arte belíssimas e muito ricas em conteúdo.
Além, é claro, de visitar igrejas que guardam relíquias sagradas relacionadas à Mãe de Jesus. Por fim, o véu da Virgem foi guardado num relicário de ouro, muito bem protegido por grades aqui na igreja de Chartres, na catedral. E para enriquecer sua experiência, eu trago para a sala de aula algumas obras de arte belíssimas e muito ricas em conteúdo, além, é claro, de visitar igrejas que guardam relíquias sagradas, relacionadas à Mãe de Jesus. Agora, para quem é o Curso Maria, afinal? Ele não é só para teólogos ou estudiosos e catequistas, não é só para eles, não. Esse curso é para você que quer entender melhor quem foi Maria, acrescentando uma base de conhecimento muito profunda àquilo que você já aprendeu, aquilo que você já traz da sua fé e também com os evangelhos. Eu posso te garantir uma coisa, no fim você vai ter uma nova percepção da história de Nossa Senhora. Vai entender cada um dos detalhes da vida dela e vai falar sobre Maria com muito mais propriedade, muito mais conhecimento, profundidade. Como aconteceu comigo há mais de uma década, esse vai ser o momento de abrir um novo horizonte na sua vida, no seu entendimento sobre Maria. Então agora que você já entendeu que esse curso é para você, é só clicar no botão verde que está aqui embaixo que eu já estou te esperando na sala de aula. Até daqui a pouco!